Olá, é, essa aula será sobre a substituição trigonométrica, mais uma técnica de integração. Eu vou começar com um exemplo. Eu acredito que a melhor maneira de explicar essa técnica é por meio de exemplos. Vamos calcular agora a integral de 1 menos x ao raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado de x. Vejam, vocês podem tentar fazer aquelas substituições da técnica da substituição de variáveis aqui, vocês vão ver que vocês não terão muito sucesso. Tá? Se quiserem, depois tentem, por exemplo, colocar, né, algo que seria, pelo menos, parece plausível aqui, substituir o 1 menos x ao quadrado por u. Tá? Vocês vão ver que vocês não vão conseguir, não terão muito sucesso. Bom, a ideia aqui será nós substituirmos o x por alguma função conveniente. Tá? O que eu quero falar com conveniente? É por alguma função de modo que 1 menos x ao quadrado seja igual a uma outra função ao quadrado. Vejam, desse jeito, desse modo, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado será igual ao módulo de y. Bom, notem o seguinte. Se nós substituirmos o x pela função seno de t, o que nós teremos? Nós teremos que 1 menos x ao quadrado será, na verdade, 1 menos seno ao quadrado de t, que é igual ao cosseno ao quadrado de t. Se nós tiramos a raiz quadrada, nós teremos o módulo do cosseno de t. Certo? Nós, entre aspas, eliminamos a raiz e eliminamos esse termo ao quadrado também, apesar de a gente ter uma função módulo. Bom, é essa a substituição que farei aqui. Tá? Atribuir a x a função seno de t. Bem, não exatamente a função seno, mas uma restrição dela. A função seno é definida em toda a reta. Eu vou colocar essa função seno com um detalhe. Ela no intervalo de um t entre o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Notem que nesse intervalo a função seno, vocês pegarem o gráfico da função, a imagem da função conterá todos os elementos, né, da sua imagem em toda a reta, no caso de menos 1 a 1. E além de tudo, nesse trecho, a função será injetora. Ok? De menos 1 até 1. E se eu pego qualquer valor,
nós teremos aqui em y, na parte do eixo y, teremos um único valor correspondente em x. Ok, então posso dizer que nesse intervalo, nesse trecho, de menos π sobre 2 até π sobre 2, a função seno ela é invertível. Bom, consequências desta escolha para x será a seguinte. Então, se eu tomo x como sendo seno de t no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, a primeira será que o nosso dx será a derivada do seno de t dt. Ou seja, dx será cosseno de t vezes dt. Além disso, como eu tinha explicado aqui anteriormente, 1 menos x ao quadrado será igual a 1 menos seno ao quadrado de t, que por sua vez é o cosseno ao quadrado de t. Além disso, notem que nesse intervalo aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, a função cosseno será maior ou igual a zero. Tá? Lembrando que estamos trabalhando no intervalo em que t está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, continuando a conta, a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado de x feita esta substituição será igual a integral de raiz quadrada de cosseno ao quadrado de t no lugar do dx nós teremos cosseno de t dt. Ok, entenderam? O que eu fiz? Esse camarada aqui é o cosseno ao quadrado de t, como eu tinha indicado, e esse dx, no lugar de x eu vou colocar cosseno de t dt. Esse camarada por cosseno de t dt. E esse camarada por 1 menos x ao quadrado. Daqui vamos ter o seguinte. Teremos a integral então do módulo do cosseno de t vezes cosseno de t dt. Porém, não esqueçam, o intervalo que estamos trabalhando é este aqui. E nesse intervalo, lembrem-se que o cosseno de t é maior ou igual a zero. Logo, né, se eu substituir aqui,
nós teremos o que? O módulo do cosseno de t, sendo o cosseno de t positivo, ele será o cosseno de t. Afinal, o que sai do módulo de um número de um... Qual que vai ser o módulo de um número positivo? O próprio número. Como atribuindo para t todos os números são positivos, na verdade não negativos, né? O que vai sair dali é o próprio valor. Então, deixa eu só deixar indicado que eu quero que vocês lembrem. Estamos trabalhando com o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Não preciso pegar o t como sendo qualquer real. Tá? Basta pegar nesse intervalo aqui que nós teremos todos os possíveis valores para o seno de t. Que ele pode assumir. Pois bem, nesse caso, teremos então o cosseno de t vezes o cosseno de t dt, ou seja, teremos integral aqui de cosseno ao quadrado de t dt. E o cosseno ao quadrado de t, como que a gente resolve? Lembrando, ele é integral de 1 mais cosseno de 2t sobre 2 dt. Ok? Aqui é aquela identidade trigonométrica que a gente viu anteriormente. Ok? Agora resolver essa integral. Vou colocar esse meio para fora da integral. Então teremos integral de 1 mais cosseno de 2t dt integral bem de 1. Vou separar aqui. Integral de 1 dt mais a integral do cosseno de 2t dt. A integral de 1 é t. A integral do cosseno de 2t dt, lembre-se, é seno de 2t sobre 2. Tá? Só lembrando então, que seria o cosseno, se fosse apenas o cosseno de t, a integral seria seno, mas é 2, então o cosseno de 2t dividido por 2, tá? dt. Isso vem daquela técnica que a gente tinha visto também anteriormente. Isso aqui mais uma constante k. Continuando, teremos meio de t mais seno de 2t é seno de t, duas vezes seno de t, vezes cosseno de t. Soma de arcos. Dividido por 2. Teremos apenas um meio de t mais seno de t vezes cosseno de t mais k. Ok, aqui nós temos a integral em função de t, mas eu quero a integral em função de x. O que eu vou fazer, né? Bom, eu sei que x é igual a seno de t. Lembre-se, não custa. É o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2 para t. Nesse caso, como eu tinha falado para vocês, a função injetiva
nós podemos ter aqui o seguinte, uma consequência, né? Já é que T é igual ao arco seno de x. Então, no lugar desse T aqui, nós colocaremos o arco seno de x. Muito bem. No lugar, então, então, desse T, o arco seno de T de x. No lugar do seno de T, nós colocamos o próprio x. E o cosseno de T. Bem, olhem uma coisa. O que nós vamos substituir ali? Nós sabemos que o cosseno ao quadrado de T é igual a 1 menos seno ao quadrado de T. Só que seno ao quadrado eu tenho uma referência, é o x. Então, cosseno ao quadrado de T é igual a 1 menos x ao quadrado, como a gente tinha visto anteriormente. Pois bem, se eu tiro a raiz quadrada aqui, nós teremos que o cosseno de t vai ser igual a 1 menos, já vou colocar aqui direto, x ao quadrado. Apenas isso? Não. Mais ou menos, né? O valor deste lado aqui pode ser positivo ou negativo, né? Na verdade, tirando a raiz quadrada. Porém, não custa lembrar novamente que o t pertence ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E nesse intervalo, o cosseno é não negativo, ou seja, positivo ou zero. Bom, desse modo, né, eu descarto o fato de ele ser menos. Afinal, o que vai ser a raiz quadrada é sempre o valor não negativo. Então, nós teremos que o cosseno de t, eu posso colocar no lugar do cosseno de t, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E assim, né, a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado de x é a integral de cosseno ao quadrado de t, que estamos vendo agora aqui, vai ser igual a 1 meio da integral de dt mais até nem preciso. Ó, a integral de cosseno de 2t dt, que estamos vendo já aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Será um meio de t mais cosseno de t vezes seno de t mais uma constante. Então teremos um meio de arco seno de x mais raiz de 1 menos x ao quadrado vezes x mais k. Ok? Certo?
Eu vou dividir essa aula aqui em dois vídeos. Esse aqui vai ser um exemplo, tá? Em breve eu gravo um outro exemplo. Só quero que vocês vejam o seguinte: quando vocês tiverem algo envolvendo uma raiz quadrada e dentro alguma coisa menos outra coisa ao quadrado, vocês farão a substituição dessa outra coisa ao quadrado como sendo seno de t nesse intervalo aqui. Ok, certo? Mais um detalhe, não se preocupem tanto com esse intervalo. É um curso de cálculo, tá? Eu creio que muitos de vocês estão vendo pela primeira vez isso. O mais importante é essa substituição, x igual a seno de t dt. Eu vou considerar isso aqui, claro, é importante, mas não precisa ficarem tão atentos. Aqui eu só coloquei tudo, principalmente esse intervalo, para justificar alguns passos. Por exemplo, aqui do módulo do cosseno de t ter saído apenas o cosseno de t. Se não fosse isso, nós deveríamos caminhar aqui para duas raízes, né? Uma em que essa coisa que seria positiva e outra em que o cosseno de t fosse negativo, que daí estaria menos cosseno de t, cosseno de t. Ok? Certo? Então, por enquanto é isso. Até mais.